Seja muito bem-vindo, uma excelente tarde para você. O Consulta ao Doutor chega no nosso horário marcado, 16 horas. Muito bom estar mais um dia na sua companhia. Hoje, gente, nós vamos falar sobre saúde vascular. Vamos olhar melhor e entender o que são varizes, o que são tromboses, as diferenças entre elas. Hoje a gente vai aprender bastante nessa tarde. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo nosso site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilhe esse endereço com quem precisa dessa informação. Te convido também a você participar aqui da nossa conversa que já vai começar. Manda sua mensagem aqui pra gente, pro nosso WhatsApp, que já está aberto e à sua disposição. Conta a sua história ou então manda pra gente a sua pergunta que será esclarecida aqui. Além de tudo, temos, é claro, a nossa enquete diária. Para saber um pouquinho mais sobre você, ela está acontecendo no nosso Instagram, Consulta ao Doutor. Portanto, corre lá e participa. Vamos ver o que nós queremos saber de você hoje? Por favor, diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Tromboses e varizes, quando procurar o médico? Quando há dor e sensação de peso nas pernas? Quando surgem coceiras e queimação nas pernas? Ou quando começam a aparecer varizes visíveis? Olha só, gente, para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, para a gente visualizar, estarmos todos na mesma página, vamos imaginar que o nosso sistema vascular é como o sistema de combustível de um carro. As varizes são aí as tubulações que estão enferrujadas, desgastadas e que dificultam, é claro, o passar do combustível. Ou melhor, o passar do nosso sangue, causando aí problemas na circulação de tudo isso. E a trombose pode ser aí comparável com o entupimento nas tubulações que bloqueia o fluxo de combustível, ou seja, do sangue, podendo aí levar um carro a fundir o motor. Então, imagina, gente, olha aí a buzininha, para te chamar a atenção. Imagina só o que isso não pode causar no seu corpo. Então, é por isso que eu trouxe essa analogia para você ter aí a importância desse assunto que a gente está trazendo, principalmente porque hoje, esse mês, nós estamos vivendo o Agosto Azul Vermelho, que é a campanha de conscientização sobre a importância de falar sobre a saúde vascular. E a gente recebe aqui, afinal de contas, a iniciativa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Estamos aqui apenas, gente, como presidente e vice-presidente dessa sociedade. Então, apresento a vocês, gente, Dr. Armando Lobato, que é o presidente atual da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ok? Ele também é cirurgião vascular. E apresento a vocês o ex-presidente, médico angiologista Calógero Preste. Sejam muito bem-vindos aqui com a gente. Muito obrigado, Dani. É um prazer estar aqui com você. A gente que agradece demais a disponibilidade desses dois doutores aqui para esclarecer todas as nossas dúvidas. Portanto, gente, lembra vocês, não deixem de mandar sua mensagem, 0 operadora 11 3337 5886. Estamos aguardando por ela. Vocês viram que o nosso time é de peso. Vamos lá, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa minha analogia que eu fiz aqui no começo do programa. Foi muito superficial, confesso, e peço ajuda de vocês para que vocês me ajudem a aperfeiçoar essa explicação para quem nos assiste. Para que a gente comece todos na mesma página, eu queria que vocês explicassem para a gente o funcionamento do nosso sistema circulatório, ok? Como que funciona todo o transporte de sangue pelo nosso corpo? Pode começar com o senhor, doutor Lobato. Dani, o que ocorre da circulação é que todo o sangue do coração, que começa a ser bombeado pelo coração, ele sai por um vaso da circulação, chama-se artéria. Este vaso sai com sangue, como você referiu, muito, analogia perfeita, cheio de oxigênio. É aí que vem importante. Esse oxigênio é que vai dar vida ao cérebro, vai dar vida ao fígado, ao baço, aos rins. Então, o sangue é o nosso combustível, né? Então, essa artéria vai, que é, como eu falo, uma artéria que sai do coração e vai para o corpo inteiro, para cima e para baixo, através da força do bombeamento do coração. Quando, por exemplo, ela chega no final da mão, na ponta do dedo, ou ela sairia para fora o sangue, ou ele tem que fazer o caminho de volta. E esse caminho de volta é feito por um outro tipo de vaso, que são as veias. Então, as veias agora, elas vêm com o sangue já não está oxigenado mais,
é o sangue com gás carbônico, com CO2, que ele vai voltar agora espontaneamente até voltar ao coração. O coração manda para o pulmão oxigena este sangue e o pulmão manda de volta para o coração. Aí o coração volta àquele mesmo ciclo. O nosso corpo, ele é muito... É uma perfeição. Perfeito. Só pode ser ele. Não temos outra explicação. Tem outra explicação. Quem tiver, não acreditar nisso... É tudo milimetricamente pensado, não é? Só pode ser ele. Não tem outra explicação para isso. Não vejo. Doutor Preste, depois dessa explicação aqui do doutor Lobato, queria que o senhor adentrasse, então, a explicação sobre as varizes. O que são as varizes, como que elas afetam a nossa saúde vascular? A gente tem, inclusive, um vídeo que mostra um pouquinho esse caminho do sangue e tudo mais. Aí, se o senhor quiser se basear nele, a nossa produção vai colocar para te ajudar na sua explicação. Então, o que movimenta o sangue, né? É o coração, é uma bomba. Uma verdadeira bomba muscular. No entanto, quando ele volta pelas veias, ele já perdeu, essa força já se perdeu. E alguma coisa tem que fazer o retorno. Nós temos, e as pessoas não sabem em geral, uma bomba muscular na barriga da perna. Você imagina uma pessoa de pé, para o sangue voltar, ele tem que ser impulsionado. E como é impulsionado? Ele é impulsionado pela contração quando a gente anda, a contração da musculatura da panturrilha, que é chamado coração periférico. Chamam de segundo coração do nosso corpo. Segundo coração. Então, as veias funcionam bem graças ao coração periférico da panturrilha. Né? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto importante de entender são coisas completamente diferentes quando a gente fala de trombose arterial e trombose venosa. A gente tem que dissociar, são coisas muito diferentes. Né? Quando o trombo acomete uma veia e quando o trombo acomete a artéria. Inclusive com sintomas completamente diferentes e complicações completamente diferentes também. Mas as varizes, as veias são órgãos extremamente importantes, não é um simples tubo. São tubos vivos e que têm válvulas. Por que eles têm válvulas? Porque o sangue tende sempre a refluir. Quando a gente está em pé, a gente vive a vida em pé, trabalhando, fazendo força. Essas válvulas direcionam, no caso dos membros inferiores, o sangue vir de baixo para cima sem poder recuar. Então, a hora que contrai a musculatura da panturrilha, esse sangue é injetado, é jogado para cima. Bombeia o sangue e na hora que ele tende a voltar, as válvulas fecham. O que acontece durante a vida da gente? Quer dizer, varizes é muito incomum em crianças, em pessoas jovens, é mais comum em pessoas velhas. As veias, elas vão envelhecendo, perdendo a elasticidade e, por conseguinte, perdendo a função das válvulas. Essas são as varizes das pessoas que têm predisposição genética. Então, as veias vão envelhecendo, elas vão dilatando e essas válvulas não funcionam. A partir do momento que elas não funcionam, a bomba muscular não consegue fazer esse trabalho para o retorno. Isso causa o quê? Lentidão do fluxo venoso. Essa lentidão do fluxo venoso, nós chamamos de estase venosa. Essa estase venosa é um fator de risco altíssimo para o desenvolvimento de trombose. Elas podem vir a desencadear... Pode vir a desencadear a trombose. Doutor Lobato, quais são os tipos de varizes? A gente estava até vendo uma imagem que passou agora há pouco, uma varize bastante em relevo, não é? Qual que é o nome dessa varize? Essa, a maior que eu vi agora, a última ali, são as varizes verdadeiras, aquelas varizes que você observa, olhando, você encontra já. Mas nós começamos até aqueles, parece um fio de cabelo, vermelhinho ou azulzinho na pele, que é muito comum nas mulheres, principalmente, e às vezes dá até também na aba do nariz, se você observar. Na lateralzinha do nariz. Lateral, chama-se nome feio, né? Telangiectasias.
né? Tá. Chama de vasinhos. Isso a gente chama de vasinhos. Esse é o vasinho. Então, Tá. esse tipo de vaso, ele não vai se transformar nessas varizes que foi mostrada agora no filme. Aquelas varizes grossas, aquele vasinho sempre será o vasinho. Ele pode atrapalhar do ponto de vista estético. Eu ia bem mas pontuar isso, é uma questão estética. sintomaticamente, não. Tá. Então, se alguém falar, você está com esse vasinho, tem que tratar, porque ele pode virar uma varize, é incorreto. Isso ele vai piorar, e pode piorar em quantidade, pode ficar mais feio esteticamente, mas ele não irá ocasionar as varizes. Depois, já de um setor separado desses vasinhos, são as pequenas varizes, que nós chamamos de veias reticulares. Então, são aquelas veias que você vê na perna um pouquinho mais roxa, às vezes. Você vê assim, uma veia específica, não está saltada, você não vê como estava naquela imagem que ela estava bem protuberante, né? Mas se você olha, ela também dá um problema maior estético. Visível. Dificilmente causa uns sintomas, né? Depois dessas veias, nós temos as chamadas veias perfurantes. O que são as veias perfurantes? O sistema venoso, como o Dr. Calori explicou bem, ele é dividido num sistema venoso superficial e profundo. É como se fosse vamos pensar num carro, é uma via maior de fluxo e uma via menor de fluxo, mais estreita. Tá. Mas se você quiser sair de uma rodovia para outra, você tem que ter uma comunicação entre uma rodovia maior para uma rodovia menor, que é a chamada veia perfurante. A veia perfurante, ela comunica o sistema venoso superficial com o sistema venoso profundo. Por que isso? Se você tiver um engarrafamento, vamos pensar que é o entupimento, a trombose de uma dessas, ela vai fazer a conexão para um ou para o outro lado. Então, são as veias perfurantes. E depois nós temos as próprias varizes essenciais, que também, como já foi explicado, é um problema valvular. As válvulas estão insuficientes, ela não faz esse movimento, que o filme está perfeito. Você vê bem o filme, a válvula fazendo esse mecanismo, o sangue querendo descer e a válvula fecha. Quando ele quer subir, e quando ela vai subir, quando caminha, a válvula abre. Ó, esse desenho está perfeito, é isso aí, ó. Esse é o sistema. Quando essa válvula está insuficiente, o sangue sobe e desce. Então, ou seja, o que acontece? Nesse setor, ou seja, está subindo, vamos pensar neste segmento aqui, né? Tem uma válvula aqui, tem uma válvula aqui. Essa válvula abriu, o sangue chegou. Essa válvula depois era para fechar e ela continua aberta. Então, o sangue que estava aqui, que já veio de baixo, vai duplicar com o sangue que vai descer, que já era estando para cima. O que vai acontecer com essa veia? Ela começa a acumular. Acumular e a dilatar. E aí que a veia começa a perder toda a sua forma e começa a ficar naquele sistema de concha de rosário, né? Aquele aspecto. São mais ou menos essas as principais veias para que a população possa entender isso. Quando a gente pensa em fatores que levam ao surgimento, Sim. O doutor Calogero, ele até chegou a comentar sobre a questão genética, a questão hereditária. Quais são outros fatores que podem levar? Porque eu imagino que essa seja uma doença multifatorial. São várias questões que estão em jogo. Idade, genética, quais outros? Gestações. Nós sabemos muito bem que as mulheres multigestas têm mais chance de ter varizes, né? Uhum. Mulheres que têm muitos filhos, por exemplo. Tá. Outros fatores. O sedentarismo, né? Pessoa que trabalha sentado o dia inteiro no computador. O sedentarismo também é muito importante. A obesidade, gestação, sedentarismo, obesidade, o uso dos hormônios femininos. Que leva a gente a exatamente. constatar de que mulheres são muito mais suscetíveis a terem varizes. Muito mais, exatamente. Os hormônios retêm muito líquido e aumentam o volume sanguíneo venoso, né? As nossas veias principalmente dos membros inferiores, quando nós temos um volume aumentado, esse volume se transfere para os membros inferiores como uma pressão na parede das veias. Uhum. Né? Isso acontece na gestação, principalmente. Né? Então, o sedentarismo, o uso de hormônios, a obesidade, são todos fatores predisponentes, importantes. Não sei se eu estou esquecendo mais algum. Cigarro, talvez tabagismo também pode ocasionar.
Gostaria só de chamar a atenção para essa imagem que aparece aqui na nossa tela, que enquanto a gente está conversando, as imagens tão importantes para ilustrar esse nosso bate-papo está aparecendo ao fundo. Achei muito interessante, muito bacana, produção, arrasaram. E continuando, então, a falar sobre esses fatores de risco, passar muito tempo de pé também pode levar ao surgimento de varizes? Muito tempo sentado e muito tempo de pé. O tipo de trabalho. Tá. Uma coisa impressionante é o seguinte, se a gente medir a pressão na perna, debaixo, nas veias, de uma pessoa normal, que não tem varizes, e uma pessoa que tem varizes, uma coisa muito interessante é o seguinte, a pressão é igual. Por quê? A explicação física é o seguinte, você de pé fica com as válvulas abertas, elas não estão funcionando. Então fica uma coluna de sangue que vai desde o átrio até o tornozelo, o átrio no coração, até o tornozelo. Então qualquer pessoa normal que fica de pé no fim do dia, se ficar parado o dia inteiro, as pernas incham. Ela tem estase venosa por imobilidade. Quando a gente começa a andar, então fazer qualquer tipo de serviço em que você anda bastante, se locomove, elas vão fechar, abrir, fechar. Então, a pressão baixa violentamente. Enquanto a gente está ativo, andando, a pressão baixa muito. Isso protege contra o desenvolvimento dessa estase venosa. É importante entender, por isso que o sedentarismo é ruim. Principalmente as pessoas que trabalham, por exemplo, de pé. O cozinheiro, cozinheira, o estivador, enfim, o ascensorista, o cirurgião que fica horas e horas de pé. Com certeza. Né? Parado. Ele é uma pessoa que está suscetível a ter. Suscetível pelo tempo a isso. De exposição. Vamos a uma pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na nossa tela. Da Regina de Salvador, Bahia. Boa tarde, Regina. Boa tarde para você também, viu? Obrigada pela sua contribuição, por participar aqui do nosso bate-papo. Tenho dores e cansaço na perna no período fértil e durante a menstruação também. Devo me preocupar? Qual especialista devo procurar? Não, acho que pode procurar o próprio vascular, mas isso é normal. Neste período fértil, há uma alteração hormonal enorme na mulher. Né? E com isto, há o quê? A dilatação, o inchamento das veias. As veias dilatam. E é como se fosse a bexiga. Quando está com a bexiga dilatada, nós sentimos um certo incômodo, né, na bexiga. E isso é a mesma coisa nas veias, é o mesmo sistema. Na parte da parede da veia, ela tem terminações nervosas também, que mostram que essa veia está mais dilatada do que o normal. Então, neste período de pré-menstruação e nesse período que ela está ovulando, é o momento em que há uma alteração hormonal muito grande na mulher. Então, é absolutamente normal. Vale a pena. A queixa só que temos que examinar para ver se ela tem alguma veia presente, se ela tem alguma insuficiência venosa. Isso é feito através de um exame de sangue, um exame físico e um exame de ultrassom. Se você fizer isso aqui, mas for só esses sintomas, porque eu não vi a história completa, isto pode ser normal, mas ela pode ter umas varizes, né, que ela não está referindo, que pode estar causando isso. E a gente não sabe se é o caso dela, mas se ela, por exemplo, fizer uso de anticoncepcional, sim, a gente pode encarar isso como um agravante para essa situação? Ela piora, sem dúvida, mas é mais relacionado ao anticoncepcional, ele vai mais para a parte mesmo de trombose. Ele é muito ligado à parte de trombose, aquela explicação que foi dada, que é a estase venosa, né? E essa estase venosa, com o uso de anticoncepcional, ela pode agravar e levar, porque o sangue, só para entender assim, o sangue é líquido. No entanto, se ele for lento e até parar, ele fica sólido. Então, o sangue passa de líquido para sólido. E por que isso? Isto também foi ele que fez. Por quê? Eu vou dar um exemplo para você. Se você se cortar, vai sair sangue. Primeira coisa, quando a pessoa se corta, já todo mundo ensinou, o avô, o pai, aperta aqui. Então, a pessoa, no corte, a pessoa aperta aqui no local que sangrou. Depois de 3, 4, 5, dependendo da extensão do corte, de 3 a 4, 5 minutos, quando ela tira a mão, não sangra mais, por causa do coágulo. O coágulo, ele fecha,
funciona como se fosse uma rolha no vaso. E aí a pessoa não morre. Senão, qualquer corte, ninguém estaria vivo mais, porque qualquer corte nós iríamos sangrar até a morte. Por isso que o Dr. Lobato se referiu, é só a criação Não, só tem ele. dele não tem aqui. outra. Não é possível, não é possível. Aproveitando o gancho da Regina, eu queria falar sobre sintomas. Como identificar quais são os sintomas que acendem aí um sinal de alerta, para além de você simplesmente olhar e encontrar uma varize mais em relevo, mais altinha, que pode causar uma certa preocupação. Coceira, ardência, algo do tipo, assim. Quais seriam os sintomas para a gente ficar atento? Isso é uma pergunta muito interessante, porque as varizes são uma doença progressiva e lenta. E lenta. Então, nós vamos ver que as crianças não têm varizes. À medida que a criança vai crescendo, vai ficando adulta, principalmente depois dos 40 anos, começam a aparecer as varizes. Então, é uma doença progressiva. Portanto, na fase inicial dessa doença, pode não haver sintomas. Tá. As veias já estarem dilatadas e não haver. O primeiro sintoma, assim, mais importante é inchaço no tornozelo. Inchaço no tornozelo. Inchaço no É o tornozelo mais é um sinal de característico. estar. Pode Tá. ser um sinal, pode ser outra coisa, isso precisa ser diagnosticado. Mas edema no tornozelo quando fica muito tempo de pé. A sensação de peso nas pernas também. Mas à medida que essa doença vai piorando, essa estase venosa vai piorando, essa pressão distal vai se tornando maior, vão aparecendo outras coisas relevantes, que são alterações da pele. A pele começa a ficar atrófica, né? Começam a aparecer aquelas manchinhas acastanhadas. Nós chamamos de dermatite ocre, nada mais é do que glóbulo vermelho que escapa do vaso por causa da pressão e vai para a epiderme, para a derme. Começa a manchar a pele. E começa a manchar a pele. Tá. Né? Os pelos começam a ficar mais esparsos. Então, uma pele atrófica e uma pele com essas manchas, que se chama dermatite ocre. E essa saída desse pigmento da hemácia, do glóbulo vermelho, que deve circular só dentro dos vasos, provoca exatamente isso que você falou, essa irritação local. Essa ardência. É uma irritação mesmo, é coceira, né? Tá. Então, pode provocar um eczema, por causa dessas substâncias que extravasam das vênulas e dos capilares, por causa da pressão aumentada. É uma verdadeira, às vezes, alergia. A pessoa tem uma coceira como se fosse uma alergia e um processo inflamatório. A dor, ela pode existir também. Em geral, varizes não dói, a sensação é de peso, cansaço e aperto. Quando as varizes começam a doer muito, pode haver outros fenômenos mais graves. O caso, por exemplo, da tromboflebite. A veia dilatou, como ele falou, o sangue ficou parado, o sangue parado coagula, como o leite coagula quando você joga o limão, forma o coágulo lá dentro. Aquele coágulo aderido na parede produz um intenso processo inflamatório. Muita dor, é um coágulo, é um trombo. E o paciente tem muita dor. Aí ele tem que se preocupar muito. Aquilo pode ser uma trombose venosa superficial, uma tromboflebite superficial. Por si só, ela não é muito grave, mas se ela cresce, quando você joga uma gotinha de limão no leite, não é só aquele lugar que vai ficar coalhado, daí a pouco coalha o resto. É mais ou menos isso que acontece. Se forma-se um trombo, porque essas varizes são muito grandes, aquilo pode caminhar e do caminho da avenida, daquela avenida menos importante, pode ir para a avenida mais importante, que são as veias profundas. Então, a tromboflebite superficial pode progredir para a profundidade nas veias maiores, que tem um fluxo muito alto, e esses coágulos serem jogados para cima e levarem à embolia pulmonar. É claro que essa é uma situação muito mais grave, né? Mas eu acho que é importante dizer, né, porque esse pode ser o caminho de uma varize não tratada no tempo correto. Exatamente. Se você tem varizes muito calibrosas, não adianta só tomar remédio, usar meia,
Nada, não adianta. As varizes muito calibrosas, mesmo às vezes que não exibam sintomas, né, não tenham sintomas muito importantes, elas podem ter complicações. Mas quando a gente diz varizes grandes, é como aquelas que foram mostradas aí na tela no início, aqueles pelotões varicosos enormes. Eles têm que ser tratados. Né? É muito importante. Está passando na nossa tela exatamente essas veias. Essas veias, se elas tiverem uma trombose, o trombo pode passar para o sistema profundo através das perfurantes, que ele também mencionou, que é essa ligação entre o sistema superficial e o sistema profundo. Então, pode sim ter uma consequência séria. Pessoas que agora viajar para a China, executivos que viajam para a China, por exemplo. Direto, em voos longos. Voo uma vez por semana e volta para voos de 24, 36 horas, né? Ficam parados, sentados, mesmo que estejam em classe executiva ou primeira classe, não importa, ficam parados em voos longos. E se tiverem esses, que muitas vezes chega no consultório executivo, varizes enormes, eu não sinto nada, mas eu estou muito preocupado, porque eu vou toda hora. Né? Eu falei, realmente, você tem que ficar preocupado. Uma varize desse calibre, você tem que operar, mas são varizes calibrosas, não as varizes menores. E a coisa pode ser controlada de outra maneira, mas tem que ser seguido e tem que ver qual é o momento Acendeu correto o sinal de alerta, mas um alerta tem que ser aceso. Dani, deixa eu só comentar, acho que é um assunto interessante que foi comentado, e eu vi que você deu uma parada, que é sobre o sistema venoso superficial e o profundo, o de pequeno calibre e o de grande calibre. Todo mundo já ouviu falar na veia safena. E todo mundo pensa que a veia safena é a veia do sistema venoso profundo, de grande calibre, e não. A veia safena é do sistema venoso superficial, pequeno calibre. A veia safena, ela corresponde a menos de 5% do retorno do sangue da perna para chegar até o coração e depois ao pulmão. O que eu quero, às vezes tem essa pergunta, Dani, que me fala, tirei a safena, eu vou sentir ter algum falta, problema lá na frente? Né? E vou ter falta. Não. A veia safena, ela é muito importante como um substituto. Por exemplo, você deve ter ouvido falar na ponte de safena, alguma vez, doença do coração. A pessoa tem uma artéria entupida, não é veia, é uma artéria entupida que chama-se artéria coronária. Aí você tira a safena da perna, porque aquela artéria não tem como mais salvar, ela está toda entupida. Aí você faz uma ponte de uma área boa para outra área boa. A mesma coisa na cirurgia na perna. Eu tenho uma artéria femoral que está entupida. Eu tiro a safena e faço uma ponte de uma parte boa. Então, a safena, ela não é importante, tão importante para o sistema venoso de retorno. Ela tem 5% só. 95% é para o sistema profundo. É só para dar essa colocação. Não, muito importante. Eu vou, gente, levantar agora para dar um rápido recadinho. E, doutor Lobato, queria que o senhor falasse sobre a campanha que está acontecendo, campanha Agosto Azul Vermelho. Que você contasse aqui para a nossa audiência, para os nossos telespectadores, o que envolve essa campanha. Pois é, Dani, eu fico muito agradecida pela oportunidade que vocês estão dando à nossa Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que sou o atual presidente, e nós temos que conscientizar a população sobre a nossa saúde vascular. Para vocês terem uma ideia, na população mundial, 42% da população tem algum tipo de alteração circulatória. E quando nós falamos de angiologia e de cirurgia vascular, ela não está incluído o coração, são todos os vasos do corpo. Então, este mês de agosto, azul e vermelho, é para informar você, da população, que tem que ter o seu cuidado, o seu check-up vascular. E isto deve ser feito, tanto do ponto de vista do SUS, quanto da medicina privada, através de uma consulta médica. Com quem? Com um especialista, que seja ou angiologista ou cirurgião vascular. Ele foi preparado, foi treinado para dar o diagnóstico e, que é o mais importante, é a prevenção. Há pouco nós estávamos comentando que os sintomas das varizes começam de uma forma muito pequena, frustros.
Só que, se você for deixando isto, vai ocorrendo outras manifestações estéticas, sintomáticas e orgânicas. Então, com isso, eu peço a vocês, façam um check-up vascular com angiologista e cirurgião vascular. Dani, muito obrigado. E você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta, a Consulta ao Doutor está de volta. Se você chegou agora, nós estamos aqui batendo um papo sobre saúde vascular. Estamos falando sobre varizes, daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre trombose. Pois é, venha se inteirar, venha ficar bem informado com a gente. Se você conhece alguém aqui em esse programa, esse conteúdo possa interessar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e manda o link desse programa para ele ou para ela. E eu também te convido a participar, manda sua mensagem, a sua contribuição, sua dúvida no 0 operadora 11 33 37 5886 e peço também a sua participação na nossa enquete que está acontecendo no Instagram, @consultaaldoutor. A gente quer saber de você, diretor, coloca na tela, por favor. Tromboses e varizes, quando procurar um médico? Na sua opinião, quando há dor ou sensação de peso nas pernas, quando surgem coceiras e queimação nas pernas ou quando começam a aparecer varizes visíveis? Apresento a você que chegou agora, nós estamos aqui batendo um papo com o Dr. Armando Lobato. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e também cirurgião vascular, correto? E estamos batendo papo também com o Calogero Preste, que é ex-presidente dessa mesma sociedade e médico angiologista. Sejam bem-vindos. Cirurgião vascular. E cirurgião vascular também. É que são muitas denominações, vocês são doutores em muitas coisas. A gente tem título das duas coisas. Eu trabalho com cirurgia também. Perfeito, importantíssimo falar e frisar. Gente, vamos voltar então a esse segundo bloco, ainda falando sobre varizes, vamos trazer aqui mitos ou verdades que não são poucos, não é verdade? Então, gente, mitos ou verdade na tela, por favor, diretor. Cruzar as pernas, opa, é prejudicial, vou até descruzar as minhas pernas. É mito ou verdade, doutor Calogero? Depende quanto tempo ficar com as pernas cruzadas. Se cruzar um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, fica melhor. Levantar um pouquinho, andar, voltar. Obviamente, se ficar com a perna cruzada 6 horas conversando, isso pode ser prejudicial. Então é mito ou verdade? Hein? Mito ou verdade? Depende. Se for pouco tempo, é mito. Tá. Se for muito tempo, é verdade. Entendi. Perfeito. Então, cuidado, gente. Façam aqui como eu. Ele já me corrigiu e eu já adotei essa regra, então, para minha vida. Depende um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, dá uma levantada, volta. Isso, exato. Só não pode muito. Mais um, então. Mito ou verdade, produção? Cremes amenizam as varizes e olha que não faltam cremes no mercado, não é, doutor Lobato? Verdade. Mito ou verdade? Totalmente mito. Não há creme que trate varizes. Você pode ter, por exemplo, como falou, aquela coceira, e você tem cremes à base de anti-inflamatórios ou corticoides que vai amenizar os sintomas da coceira, né? Agora, o tratamento das varizes, em hipótese alguma. Nós temos venotônicos que você usa, comprimidos, que ele melhora a circulação venosa. Isso sim. Agora, hoje nós vemos muito na internet cremes que vão tratar varizes. Isso é completamente mito. Essa não existe. Promessa não existe. Não existe. Então vamos mais um mito. Vamos mais um mito ou verdade na tela, por favor, diretor. O calor aumenta as chances de aparecer vasinhos e varizes, doutor Calogero. Não é mito, não. É verdade. Pessoas que trabalham, por exemplo, indústria, em forno, perto de forno, em ambientes muito quentes, claro que facilita, porque o calor leva à dilatação. As veias, além da condução do sangue, elas têm uma outra função importante,
que elas refrigeram o organismo. No calor, elas dilatam. Dessa maneira, o corpo perde calor e vai para uma temperatura que é a temperatura normal do corpo. No frio, elas desaparecem às vezes. Elas têm uma constrição e evitam a perda do calor. Elas são reguladoras. A pessoa que trabalha num lugar muito quente, por exemplo, ela vai ter dilatação constante dessas veias. E essa dilatação constante favorece, principalmente se essa pessoa trabalha de pé, por exemplo, favorece sim o desenvolvimento da doença, principalmente nos que têm predisposição. Perfeito. A gente falou bastante sobre varizes, sobre o que acontece caso elas não sejam tratadas. E eu queria, então, saber um pouquinho sobre os tratamentos que a gente tem disponíveis no mercado. Isso, acho que é muito importante, Dani, a gente abordar, porque nos últimos 20 anos houve uma verdadeira mudança no status quo do tratamento das varizes. Por décadas, o tratamento das varizes, nós estamos falando dos vasinhos por enquanto, das varizes, era feito através de uma cirurgia que se cortava na virilha, se cortava no tornozelo, passava-se, às vezes, uma haste metálica ou depois uma haste de siliconada e arrancava essa veia, que é a veia safena, né? Isso ocasionava, obviamente, um trauma cirúrgico maior. Isso foi feito por décadas, né? E de 10, principalmente 15 anos atrás, começou-se a utilizar um sistema de termoablação. O que é isso? É você tratar a veia por dentro de uma forma minimamente invasiva, através de um catéter, que pelo calor ele vai fazer com que a veia ela se feche. A veia fecha pela força do calor. Isto pode ser feito de uma forma com laser ou com um outro aparelho que é de ultrassom. Então, nós temos duas formas, que é pela radiofrequência, né? Que a radiofrequência vem do ultrassom. Então, a radiofrequência fecha essa veia e o laser, é o mesmo mecanismo, ele fecha a veia. Isso hoje, Dani, é utilizado como padrão ouro no tratamento no mundo inteiro. Tá. Se você perguntar qual é o padrão ouro, quando eu digo padrão ouro, é o tratamento padrão para ser utilizado no paciente, é o melhor tratamento, né? De uma forma geral. Óbvio que tem os critérios acima ou abaixo, mas de uma maneira geral, o tratamento é através da termoablação endovenosa. Todavia, Dani, infelizmente, no Brasil, o SUS não cobre. Então, para uma pessoa fazer a utilização do tratamento padrão, ele tem ou ter um convênio, ou seja, ele pagar um convênio, ou ele pagar particular. Então, o SUS não cobre. É algo que a sociedade está tentando sensibilizar o governo, que isto está no momento de nós fazermos essa transição. E o segundo tratamento são dos vasinhos, né? Também se usa bastante o tratamento com escleroterapia, que o pessoal fala da agulhinha com aquele líquido que geralmente com glicose, inicialmente. Tá. Aí vamos para a evolução. A evolução veio para a espuma. A espuma hoje é muito utilizada, mas para tratamento de varizes grossas. Às vezes, alguns médicos utilizam, mas para varizes muito finas, os vasinhos, às vezes o resultado ela funciona, só que a estética não é a ideal. Então, ainda a glicose hipertônica, do ponto de vista da aplicação, ela é um tratamento que é utilizado há décadas, também se utiliza. Mas hoje, cada vez mais, estão se utilizando de métodos híbridos. Então, você faz uma parte com laser transdérmico, então é um laser que ele não entra na veia, a luz ela consegue passar sobre a pele sem queimar, se for feito com um profissional, obviamente, habilitado, e ela vai fechar o vasinho abaixo da derme. Então, consegue-se fazer isso, que é o laser transdérmico. E muitas vezes você associa essa técnica, seja com espuma, seja com glicose hipertônica, outra forma. Então, houve uma evolução muito grande no tratamento dos vasinhos. O que isso levou? Levou que a recuperação hoje do tratamento de varizes, quem fez varizes há 20 anos, que tirou a safena, por exemplo, vai lembrar que às vezes ficou 3 semanas deitada, se levantando a cada 2 horas, 10 a 15 minutos, e hoje em dia o paciente pode fazer esse procedimento
ambulatorialmente. Vai no hospital, por exemplo, hospital dia, faz o procedimento e vai para casa no mesmo dia. Isso é possível. A evolução da ciência é maravilhosa. Só um gancho. Também a cirurgia tradicional mudou também. O grande avanço da cirurgia de varizes veio quando o cirurgião vascular começou a utilizar a ultrassonografia para fazer um mapa das veias e para acompanhar a cirurgia dentro da sala cirúrgica. Por quê? Porque você consegue detectar os pontos críticos e fazer uma cirurgia menos invasiva. Então, vai o que ele no local fala? onde mais precisa. Sim, você vai tirar o que precisa tirar e não tirar o que não precisa. Que interessante. Ela é uma cirurgia seletiva hoje. A cirurgia de varizes convencional hoje, para quem sabe fazer, ela é tão eficaz, ela não é considerada padrão ouro, porque ela não é tão menos invasiva. Mas a cirurgia eficaz, que é praticada muito no Brasil, é praticada no SUS, ela é eficaz, se ela for muito bem feita. Muito bem feita. Acompanhada da ultrassonografia, ela é muito eficaz, a recuperação não é como antigamente, quando se ficava 3 semanas em casa. período é muito menor. Não é, porque também se tornou menos invasiva. E uma coisa muito importante que o ultrassom nos trouxe é a segurança de não tirar a safena. Porque o que se fazia antigamente, Era um método muito você tradicional. era inseguro, não sabia qual era o calibre, não sabia como era o refluxo de maneira adequada, você acabava tirando muitas vezes safenas, como ele falou, extremamente importantes e que deveriam ficar porque são órgãos normais e pode ser utilizado numa Podem vir cirurgia a ser cardíaca. necessários lá na Num frente. traumatismo vascular, a gente tem lá um step muito valioso, que pode utilizar no futuro. Então, um outro ponto importante é o gancho também um gancho do que ele falou, é que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente procura um profissional para tratar as varizes. Sim. Porque se o profissional não for um especialista, não conhecer que deve fazer com ultrassonografia de maneira menos invasiva, ele pode acabar sacrificando suas safenas sem necessidade, Sem necessidade e trazendo alguma. um tremendo prejuízo. Isso, no mundo real, Ainda acontece existe. e é muito Então, importante. atenção. Quando procurar um médico para tratar suas varizes, procure um bem habilitado e que pode fazer um trabalho correto, adequado, para não trazer prejuízo para você. Porque é muito fácil queimar uma Perfeito. safena. É muito fácil Importante. colocar um catéter, para mim, que faço cirurgia convencional, colocar um catéter e queimar uma veia é um negócio ridículo. É muito fácil para o cirurgião. É muito fácil, vamos queimar as 2 safenas. É importante Atenção. ter muita atenção. Vamos agora, então, para uma pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Reginaldo, aqui de São Paulo. Boa tarde, Dani. Doutores, varizes podem levar à trombose? Reginaldo, muito obrigada pela sua pergunta. Vamos aproveitar, então, e responder essa pergunta do Reginaldo e adentrar esse universo aí das tromboses. A pergunta do Reginaldo foi perfeita. Nós já damos no início da explicação, as varizes, como elas são ocasionadas por uma alteração da válvula dessas veias, elas ocasionam um congestionamento do sangue dentro dessas veias. Uma vez que era para o sangue subir, ele acaba ficando estático, porque como não há o sistema valvular, a bomba, o segundo coração que está na batata da perna, a panturrilha, acaba não podendo jogar a quantidade exata de sangue para subir até o coração. E como eu falei anteriormente, o sangue é líquido, mas quando ele caminha lentamente ou até para, ele transforma-se em estado sólido. Por que isso? Porque ele está imaginando que houve, na fisiologia da coisa, que houve como se fosse um corte, ele está lento porque alguém está comprimindo o vaso para que forme-se o coágulo. Ele imagina isso.
a ideia do que está ocorrendo, e por isso ele forma o coágulo, na tentativa de salvar a vida. Mas isto não, é o contrário. Este coágulo na veia, ele pode, principalmente os primeiros 10 dias, a trombose, nós temos que tomar muito cuidado, são os primeiros 10 dias, onde este coágulo não está ainda adaptado à parede do vaso, ainda não houve um processo inflamatório que grudasse esse coágulo na parede do vaso. Por que isso é importante? Porque numa situação, o coágulo pode se desprender, que é a trombose, pode se desprender da parede do vaso e caminha até o pulmão, ocasionando a embolia pulmonar. Esse trajeto que está aparecendo agora, esse é o coágulo caminhando na circulação. E onde ele acaba? Ele acaba no pulmão. E a embolia pulmonar, em quase 10% dos casos, pode ser fatal. Aí está a gravidade do caso. Então, varizes, sim, pode levar à trombose. Temos só 2 minutinhos, menos até 1 minutinho. Gostaria só que a gente passasse um pouco sobre os tipos de tromboses que a gente tem e quais são as formas de tratamento, antes da gente entrar na enquete, porque não temos mais muito tempo. Olha, a trombose, nós temos trombose venosa superficial, que já foi comentada pelo Dr. Calogero, que é a chamada flebite, né? E muitas vezes ela é uma veia, por exemplo, pode ser na safena, como eu falei, a safena é uma veia superficial e que até o câncer, por exemplo, sintomas paraneoplásicos podem causar flebite. Então, são pessoas que têm essa inflamação na veia de repetição. Ela tem que ser investigada, por exemplo, se ela está tendo um efeito paraneoplásico. É uma das situações. A outra, às vezes a pessoa fez uma injeção endovenosa e esse trauma na veia, ele pode ocasionar também uma flebite no paciente. Uma infecção, uma erisipela, por exemplo, que é uma frieira entre os dedos, ela pode entrar na circulação e causar uma flebite. Então, a flebite, o tratamento para ela, você faz à base de sintomáticos, diminuição da dor, anti-inflamatórios e, dependendo da extensão como foi passado e do diâmetro da veia, nós devemos fazer um tipo de anticoagulação oral. Por esse paciente, hoje já tem anticoagulação oral. Então, essa é a flebite superficial. Qual a vantagem da anticoagulação oral? É que foi já explicado também, o coágulo ele pode ir crescendo. Então, ele vai da safena, que é uma flebite, uma veia menor, e pode chegar até a veia femoral, que é o sistema profundo, que leva o sangue lá para o pulmão. Então, daí a anticoagulação é importante, obviamente que veia mínima e você não vai precisar. Então, esse é o sistema venoso superficial. O sistema venoso profundo era a trombose venosa profunda. Este é o grande risco desta doença. A trombose venosa profunda, nós temos 2 formas. Uma proximal, que está na veia da pelvis, e outra da perna. A da veia da pelvis, ela tem uma chance de embolia pulmonar maior e ser um sintoma maior que da perna. O tratamento, de uma maneira de escolha, é a anticoagulação. Em alguns casos especiais, um tratamento endovascular. Mas, de uma maneira geral, é a anticoagulação que trata esse paciente. Perfeito. Vamos dar uma olhada, gente, no resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. Tromboses e varizes, quando procurar um médico, a maior parte das pessoas respondeu: quando começam a aparecer varizes visíveis? Doutor Calogero, por favor, comente aqui a nossa enquete. Com certeza. As pessoas veem as varizes aumentando e ficam preocupadas, com razão, porque elas vão continuar aumentando. É um processo progressivo. Então, naquela etapa, o cirurgião vascular sabe o que fazer. Se é tratar, usar meias elásticas, usar flebotônicos, enfim, existem tratamento para cada fase. Acho que antes dessa fase fica tudo muito subjetivo, então Sim, quando a pessoa avalia e encontra ali, já é a hora, ela já sabe detectar a importância. Pessoal, se você gostou desse nosso bate-papo, aproveito para passar as redes sociais dos nossos doutores. @Dr. Calogero, aparece aí na sua tela, e temos também, esse é o Instagram dele, temos também o Facebook, Calogero Preste. Ele, gente, que é médico angiologista e também cirurgião vascular, bateu esse papo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença. E eu agradeço também o Armando Lobato, doutor Armando Lobato, esse é o Instagram dele,
que aparece aí na sua tela, a forma como você escreve, cirurgião vascular e presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia. Muito obrigada a vocês dois pelo nosso bate-papo e a gente marca mais um dia para falar melhor com mais tempo sobre tromboses, combinado? E há muito que falar sobre trombose. Há muito que falar ainda. Importante. Muito obrigada a você que me acompanhou. Te lembro que amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, às 16 horas. Até amanhã.